Vacinas de vírus inativados e atenuados. O desenvolvimento de vacinas depende fundamentalmente do conhecimento dos mecanismos imunológicos envolvidos em respostas às infecções, bem como dos mecanismos de patenogênese das infecções. A primeira interação entre o patógeno e o hospedeiro ocorre ao nível das mucosas, que representam a barreira mecânica entre o meio externo e interno, dificultando ou impedindo a adesão dos vírus à superfície das células epiteliais de revestimento. A ativação das células epiteliais induz a formação de fatores de atração de células imunes, como neutrófilos, macrófagos, células natural killer e linfócitos. Assim, se gera uma resposta inflamatória local com seus diversos componentes, inclusive o sistema do complemento. As células dendríticas são importantes apresentadoras de antígenos para a indução de resposta imune, tanto para as células CD8 positivas, citotóxicas, como para as células CD4 positivas, helper, constituindo essas duas a base da imunidade celular. Os objetivos principais das imunizações são prevenir o desenvolvimento do quadro clínico do indivíduo e, ao se alcançar um nível de imunidade elevado em grandes segmentos da população, se obter o controle ou mesmo a eliminação de determinada virose. Os tipos de vacinas virais. As vacinas virais são classificadas como vacinas mortas, que contêm vírus ou suas subunidades submetidos a agentes físicos ou químicos, que os inativam, isso é, eliminam a capacidade que eles possuem de se multiplicarem no hospedeiro. E as vacinas vivas, que contêm vírus vivo e atenuado em laboratório. As vacinas vivas apresentam algumas vantagens importantes em relação às vacinas inativadas. A principal delas é o envolvimento de todos os componentes do sistema imune no desenvolvimento da imunidade contra a partícula vacinal íntegra e que se multiplica no organismo do vacinado. Com isso, a resposta imune é completa e se mantém por longos períodos, reproduzindo muito proximamente a resposta à infecção natural. A vacina atenuada. Como já dito, essa vacina contém agentes infecciosos vivos, mas extremamente enfraquecidos. Em pessoas com sistema imunológico saudável, reações adversas são extremamente raras e, quando ocorrem, são superficiais e de curta duração. Em poucas vezes, esse vírus pode reverter para a forma crítica, ocasionando doença. Essas vacinas são contraindicadas para imunodeprimidos e para gestantes. O método mais utilizado para a obtenção de vírus atenuados se baseia em promover infecções sequenciais de vírus patogênicos em culturas celulares in vitro ou em ovos embrionados. O que se obtém após a série de passagens são cepas virais menos virulentas, atenuadas, que não geram prejuízo à capacidade replicativa do vírus. Quando aplicado no corpo de um indivíduo, o vírus atenuado é capaz de se replicar, porém de maneira lenta, sem causar maiores danos ao organismo. A prolongada exposição ao vírus durante a lenta replicação viral induz uma resposta imune. Essa resposta leva à produção de células de memória, linfócitos B e T, as quais garantem o estabelecimento da imunidade contra o vírus em questão. Quais as vantagens das vacinas atenuadas? Resposta celular e humoral, resposta duradoura e maiores taxas de soroconversão, desenvolvendo assim anticorpos para um antígeno específico. Exemplos de vacinas atenuadas. Vacina oral contra a poliomielite. Essa vacina é utilizada em território nacional, ou seja, aqui no Brasil é produzida pela Biomanguinhos. São aplicadas as cepas de vírus atenuado Sabin tipo 1 e 3, propagadas em cultivo de célula diploide humana. Existem também outros exemplos de vacinas atenuadas de doenças muito conhecidas, como vacina contra o sarampo, vacina contra a cachumba e vacina contra a febre amarela. A vacina inativada. As vacinas inativadas enganam o sistema imune com um agente infeccioso morto ou uma partícula dele. O corpo, ao entender que aquilo representa um perigo real, inicia o combate a esse invasor, resultando num processo semelhante ao das vacinas atenuadas. Vantagens das vacinas inativadas. Nenhuma reversão para virulência, incapacidade de provocar sintomas de uma doença, estimulação do sistema imune. Exemplos de vacinas inativadas. Vacina dupla contra a difteria e tétano, vacina contra a gripe, vírus influenza e vacina contra o HPV.